Olá, sejam todos muito bem-vindos ao último dia do que não é mais um projeto, mas é uma realidade. Bíblia em 365 dias, no qual em 365 dias nós efetuamos a leitura da Bíblia completamente. Hoje, dia 9 de julho de 2022, completa este grande ciclo e os capítulos iniciais do último dia da nossa jornada, que começou no dia 10 de julho de 2021, são primeiro livro das Crônicas, capítulo 7 e 8. Eu sou Mateus Ramos Pro e vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Descendentes de Issacar. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Siron, 4 ao todo. Os filhos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel, chefes das suas famílias. Descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número, nos dias de Davi, foi de 22.700. O filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas congregações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim, versículo 6. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Bela, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034 registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Jediael, Bilã. Os filhos de Bilã, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes, filhos de Jediael, foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim, filhos de Aer. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés, versículo 14. O filho de Manassés, Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requem. O filho de Ulão, Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir,
filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz a Isode, a Abiezer e a Macla. Foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Lique e Anião. Descendentes de Efraim, versículo 20. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. E ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Oron, e abaixo e a de cima, como também a Uzem Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao oriente, Naarã, e, ao ocidente, Gezer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, e até Aia e suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendentes de Azer, versículo 30. Os filhos de Azer, Ina, Isvá, Isvi, Iberias e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber gerou a Jaflete, a Somer, a Otão e a Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer, Ai, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Elen, Zofa, Ina, Celes e Amal. Os filhos de Zofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silza, Itran e Beera. Os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Descendentes de Benjamim, capítulo 8. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo a Ará, o terceiro a Noá, o quarto e a Rafa, o quinto. Bela teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abisua, Naamã, Aoá, Gera, Setufá e Urão. Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e transportados para o exílio de Manaate, Naamã, Aías e Gera. Este os transportou e gerou a Uzá e a Iude. Saaraim,
depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, gerou nos campos de Moabe de Odes, sua mulher, a Jobabe, a Zíbia, a Messa, a Malcã, a Jeús, a Saquias e a Mirma. Foram estes os seus filhos, chefes das famílias. Uzim gerou a Abitube e a Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Misa e Semed. Este edificou a Ono e a Lode e as suas aldeias. Berias e Sema foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Elienai, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Spam, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel, filhos de Sazaque. Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito Abdon, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou a Jeoada. Jeoada gerou a Alemete, Asmavete e a Zine. E Zine gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram filhos de Benjamim. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 1 ao 26. Paulo enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizeram-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre.
por serem contrários os ventos. E, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte a Cínido, não nos sendo permitido prosseguir. Por causa do vento contrário, navegamos sob proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Os perigos da viagem, versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E, levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Salmos capítulo 7. Deus defende o justo contra o ímpio. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade,
Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Provérbios capítulo 18, versículo 22. O que acha uma esposa acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Que saga, hein, meus amigos? Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Coloca nos comentários o que você gostou desse episódio ou dessa jornada de 365 dias que está se encerrando hoje. Foi completo. Primeira vez que fiz isso. Coloque aí nos comentários. Lesh Lehar.